Oi pessoal, vamos começar nossa live de hoje, tudo bom? Hoje eu vou falar sobre reganho de peso e na verdade esse nome tem sido substituído nas entidades que trabalham com cirurgia bariátrica. O nome reganho é um nome meio que traduzido do weight regain, que é reganho de peso em inglês. Daí em português a gente tem dito recidiva da obesidade. Bom, eu vou começar primeiro respondendo as perguntas que me mandaram quando eu fiz um stories falando que eu ia fazer essa live de hoje. E muitas pessoas me mandaram algumas mensagens e foram mensagens muito interessantes. E eu fiquei bem animada para responder. É um tema que eu gosto muito, esse tema da recidiva da obesidade. Bom, uma das perguntas que eu recebi foi sobre a retirada do anel. Eu não sei se todo mundo sabe, mas alguns tipos... Antigamente o bypass era feito com um anel. Ele tinha um anel de contenção. E é mais ou menos uns 10 anos, de uns 10 anos para cá não se usa mais o anel, que eles notaram que o anel não tinha muita função, dificultava a ingestão de proteína, não tinha muita função na perda de peso. É uma coisa que ainda se discute, mas é quase que um consenso que não precisa do anel. Um paciente meu me perguntou se a retirada do anel, que é uma coisa muito comum hoje, se essa retirada do anel está associada já a um percentual mínimo de reganho de peso. Bom, essa resposta é para o Alexandre. Alexandre, não tem essa relação. Na verdade, vai depender muito do tipo de alimentação que você vai fazer. Se você conseguir focar em aumentar a proteína, pelo contrário, né? Existe uma grande chance de você, de você perder peso. Na verdade, o anel às vezes dificulta muito. A gente fez um trabalho que a gente apresentou num congresso, acho que já tem uns 6, 7 anos, e a gente comparou os pacientes com e sem anel, porque os pacientes nossos antigos tinham anel. E os pacientes com anel, eles não perderam mais peso, eles não ingeriam mais calorias, eles ingeriam, na verdade, mais gordura e menos proteína. A qualidade da alimentação era pior. Mas isso meio que convenceu que o anel não tinha muita função. A gente tem muita vontade de fazer um trabalho mostrando o resultado dos pacientes que retiraram o anel. Acho que a gente ainda precisa falar isso para a literatura. A gente não tem dados assim tão recentes com resultados importantes que mostrem que a retirada do anel com um paciente com uma facilidade maior de ingerir proteína acaba perdendo peso. Bom, se vocês quiserem depois ir colocando mais perguntas, eu vou respondendo, mas eu vou continuar respondendo essas que eu recebi que eu achei que são bem interessantes. Uma pergunta que foi a Wayne que me fez, que ela perguntou se a deficiência de nutrientes leva ao reganho de peso. Foi uma pergunta bem interessante e eu posso dizer que sim, existe essa relação. Na verdade, a deficiência de vitaminas, ela deixa o organismo enfraquecido. E o seu organismo ele não sabe exatamente aonde que tem aquela vitamina específica. Então, muitas vezes, o paciente tem aqueles desejos de comer coisas específicas. Deficiência de ferro dá muito isso, né? Anemia. Então, o paciente fica com os hábitos diferentes. Tem um estudo que mostra que os pacientes que não tomam suplemento não têm um hábito tão normal. Ou seja, eles têm mais alteração do hábito alimentar, do tipo aumenta a ingestão de doce, diminui a ingestão de proteína e assim vai. Na verdade, não tomar os suplementos também demonstra assim um pouco de falta de cuidado ou de adesão. Essa é uma das maneiras de medir a adesão dos pacientes. Então, pode ser que essas deficiências tenham relação mesmo com o reganho. Recidivo, reganho. Vamos continuar falando reganho porque já é meio popular. Um outro ponto é que o paciente pensa bem, o paciente com deficiência nutricional. Então, o paciente tem uma anemia.
esse paciente com anemia, ele não vai conseguir fazer atividade física, né? O paciente com uma deficiência de proteína, o paciente que tá com, vamos supor, com beriberi, com uma deficiência de vitamina B1, ele não vai estar disposto. Então, muitas vezes isso também dificulta a adesão à prática de atividade física regular. É muito comum a gente pegar o pacote completo, o paciente já com a recidiva e com deficiências nutricionais associadas. Então, é bem interessante que o paciente consiga fazer as coisas assim, digamos, manter as suplementações. Eu sei que não é fácil, tudo isso é o que eu digo, é desafio. Mas o desafio também eu acredito que não é só para o paciente bariátrico, né? Eu também tomo meus suplementos, tenho meus desafios, eu monto meu esquema para eu não deixar de fazer o que vai manter minha saúde. Continuando as perguntas que eu recebi. Bom, tem uma pergunta que acho que todo mundo tem, é assim, quando que ocorre reganho de peso? O que eles chamam de reganho de peso? Eu gosto muito de diferenciar, assim, pacientes que tiveram sucesso, ou seja, já perdeu peso e depois recuperou um pouco de peso, na recidiva da obesidade. A pessoa usou a cirurgia bariátrica, perdeu peso, tratou, mas ele teve a recidiva da obesidade porque a obesidade é uma doença crônica, né? Então a gente controlou, mas alguns fatores fizeram com que ela recuperasse peso. Isso a gente chama de recidiva. E tem uma coisa que é diferente disso, a literatura diferencia, que é aquele paciente que não teve sucesso, ou seja, ele não atingiu o mínimo que ele precisava perder de peso para a gente classificar assim que ele teve sucesso com a técnica. São coisas diferentes, certo? Mas as duas a gente trata, não existe uma coisa sem tratamento. Em cirurgia bariátrica, hoje, essa área está muito avançada. Então, assim, o que a literatura mostra é que a recidiva da obesidade ocorre normalmente perto do 2º ano ou depois do 2º ano de cirurgia. Teve um trabalho bem recente que saiu numa revista bem conhecida, chama JAMA, essa revista, e esse capítulo, digamos assim, esse jornal, teve um jornal meio que direcionado para a recidiva da obesidade, e eles quantificaram, né, tentaram mostrar, assim, consenso de como a gente fala, o que é recidiva, quanto, né, então eles fizeram um trabalho grande com mais de 1.500 pacientes, avaliaram a recidiva da obesidade em 6 anos, e na verdade o menor peso ocorreu com 2 anos, mas existiram pacientes com 4 e 5 anos ainda perdendo peso, isso para desmistificar aqueles pacientes que pensam que só vai perder peso no 1º ano, aí não chegou no peso ideal e acha que nunca mais vai perder. Não existe isso, gente. O que ele mostrou, e muitos estudos mostram, é que mais ou menos 50% a 60% dos pacientes têm um aumento pequeno de peso. E eles chamam de recidiva quando esse peso é maior que 10% do peso mínimo. Então, vamos quantificar. Vamos supor que o peso mínimo do paciente Y seja 70 quilos. Ela chegou nesse 70 com 2 anos e aí passou mais uns outros 2 anos e ela aumentou 7 quilos. Isso é classificado, segundo esse último estudo do JAMA, como uma recidiva da obesidade. Isso não impede, eu sempre falo isso, que a pessoa não precise tratar 1 ou 2 ou 3, 4 quilos que tenha ganhado depois da cirurgia. Todos esses momentos são totalmente manejáveis. A internet tá boa ou tá ruim, gente? Não, tá boa, né? Tem gente entrando. Então, que ficou parado, eu fiquei achando que não tinha, que na internet não tava boa. Então, assim, mais do que 10% do peso mínimo é o critério para a gente classificar. Vamos supor, se eu for fazer uma publicação e eu preciso incluir pacientes, critério de inclusão seria aumentar 10% do peso mínimo. Eu tive uma pergunta muito interessante aqui de uma pessoa que falou que teve um peso mínimo muito baixo, que aumentou uns 4, 5 quilos e ficou num peso saudável. Isso é reganho? Não é assim um reganho que prejudica, às vezes até um peso saudável. O corpo ele busca um pouco esse equilíbrio, a gente chama assim de um set point, um peso que seja saudável para aquela pessoa. Isso é uma coisa que a pessoa não precisa tratar, às vezes ela precisava mesmo aumentar esses 6 quilos ou esses 5 quilos para ficar dentro de um peso que o corpo se sentiu melhor. Um amigo engordou 60 quilos depois de 8 anos.
como engorda, tudo isso. Vamos falar de causa, então, né? Para falar assim sobre recidiva, eu acho que tem que falar de causa. Tô só abrindo as outras perguntas aqui. Causa da recidiva. Existem diversas causas da recidiva. Primeira coisa que eu acho que tem que ficar claro para os pacientes é tirar do ombro, né, a questão da culpa. Culpado, né, porque o paciente obeso é culpado, aí todo mundo fica arrumando um motivo e tudo. Obesidade é uma doença grave, é uma doença multifatorial, de dificílimo controle, tanto que a incidência hoje só vem aumentando. Então a gente tem que primeiro, assim, se desfazer de preconceito, sem preconceito, né? É difícil tratar e a gente estuda, cada vez a gente aprofunda mais para conseguir apoiar os pacientes. Mas várias pessoas vêm se preocupando com isso, né? Eu fiz mestrado, doutorado, pós-doc, tenho mais de 18 anos que eu trabalho com isso. Desde o começo eu estudo os pacientes de recidiva, de reganho, porque é um problema. A pessoa buscou um tratamento cirúrgico para uma doença grave e a pessoa quer sucesso e eu acho que a gente tem que apoiar. Mas existem alguns hábitos que não favorecem. Eu vou falar primeiro do básico, depois a gente vai para o mais profundo, assim. Então, a cirurgia funciona por vários motivos. Um dos motivos é que o estômago pequeno, ele dá saciedade logo, né? Além dos hormônios da saciedade, você encher o estômago com alimento e ele ficar lá, isso dá saciedade. Ao passo de que se o paciente começa a ingerir pequenos petiscos salgados, do tipo salgadinho, amendoim, batatinha, biscoito, o estômago enche e esvazia. Então, esses pacientes conseguem ingerir uma quantidade muito grande de calorias, 3.000, 4.000 calorias, e isso realmente, se a pessoa não fizer atividade física, ele favorece uma recidiva da obesidade, um aumento de peso a longo prazo. Um outro motivo muito comum é líquidos calóricos. Entram aí os sucos, né, que no bypass, muitas vezes, se for adoçado com açúcar, o paciente pode ter dumping, mas nem todo mundo tem dumping, tem 30%, 40% dos pacientes que não tem dumping. E bebida alcoólica, que é um problema nosso, né, assim, da nossa população. A gente vem aumentando a ingestão de álcool e o paciente pós-cirurgia bariátrica fica suscetível a aumentar a ingestão também por vários motivos, inclusive metabólicos, né? Então, a bebida alcoólica com regularidade, ela também está associada à recidiva da obesidade. Uma outra coisa que já me perguntaram também, que eu acho bem relevante, é a questão de metabolismo, que as pessoas, porque o metabolismo daquela pessoa é lento, da outra não é. Como que é isso? Existe mesmo uma influência do metabolismo e, na verdade, isso, quando a gente fala de cirurgia bariátrica, isso vem da massa magra, da massa muscular. Então, assim, se uma pessoa for operar hoje, perguntar assim, Silvia, dá uma dica aí para essa minha amiga que vai operar, e ela não quer ter recidiva da obesidade, né? Uma das dicas que eu dou, assim, com mais ênfase tente não perder muita massa muscular, né? Cada meio quilo de músculo que você perde, reduz em 40 calorias o gasto energético. Todas as pesquisas, elas apontam para um aumento de gasto energético depois da cirurgia bariátrica, bypass, sleeve. Quando a gente ajusta por quilograma de peso, o paciente tem um metabolismo melhor. Esse é um dos motivos que a cirurgia bariátrica realmente ela é eficaz para tratar a obesidade, por causa desse aumento do gasto energético. Mas a gente fez vários estudos, os estudos meus mais recentes mostraram que o que mantém o metabolismo alto é o músculo. Então, na hora que o paciente vai perdendo massa muscular, ele perde aquela vantagem que ele tinha de ter um metabolismo mais rápido para poder perder peso mais rápido. Então, uma dica que eu dou é tentar não perder muita massa muscular, fazer acompanhamento, medir, fazer atividade física. E por isso que a gente fala muito de proteína, de ingerir proteína. Não é fazer dieta da proteína e nem essas dietas da moda. Existe recomendação para o bariátrico, ele tem que atingir aquele mínimo. Quando ele atinge aquele mínimo de proteína, significa que ele não vai perder músculo, né? Tem assim, pode atingir o mínimo e mais um tanto para ganhar músculo também. Então, uma das minhas dicas, assim, das minhas colocações em relação ao metabolismo seria isso. A questão da massa muscular é super importante. Bom, vamos falar de outras
outras causas para a recidiva da obesidade. Ela teve um estudo que acompanhou os pacientes a longo prazo e eles olharam os hábitos daquelas pessoas que perderam peso e das que tiveram recidiva da obesidade. Então tem umas coisas básicas que eles falam assim, uma das coisas que previne é a pessoa não largar totalmente o acompanhamento, principalmente assim, saber quanto que ele tem de peso, se pesar com uma certa regularidade. Isso para a mulher às vezes mais atrapalha do que ajuda se a mulher for um pouco assim muito preocupada com o peso, mas a gente sabendo explicar, né, assim, que é pesar uma vez na semana, pesar a cada 15 dias, para a pessoa não se largar e depois quando vai ver já aumentou 7, 10, 15 quilos. Então pesar com uma certa regularidade é uma das coisas que previne recidiva da obesidade. Ao passo de que a pessoa não ter nenhum tipo de cuidado de se pesar é um motivo, né, para a pessoa ter um risco maior de ter recidiva da obesidade. A outra coisa é a pessoa parar de comer quando se sentir cheio. A cirurgia é feita para a pessoa ficar saciada, se sentir, não é cheio é uma palavra feia, satisfeito. Então a cirurgia é feita para isso. Quando a pessoa ingere alimento e se sente saciada, é porque está na hora de parar. Então ficar forçando, né, continuar comendo quando se sente cheio é um dos fatores também que leva à recidiva da obesidade. A falta de acompanhamento, de adesão, e agora, gente, nisso eu queria só dizer assim, que falta de adesão, a gente não precisa ficar culpando o paciente, nem o paciente precisa ficar se sentindo culpado por causa disso. Realmente é difícil a gente conseguir aderir a tudo, né? A gente tem que fazer atividade física, tem que ir ao nutricionista, tem que fazer exame de sangue, tem que ir ao médico, é uma série de coisas. Mas não pode se abandonar, né? Tem que montar um esquema que você consiga manter contato com a equipe, que você consiga ter suporte. E um suporte que realmente vai te ajudar, que seja um suporte de qualidade. Muitas vezes as pessoas buscam isso em grupos, né, em redes sociais, que eu sei que é muito comum hoje, mas eu tenho muita preocupação com a qualidade da informação, que na verdade a gente precisa apoiar o paciente para ele ficar menos ansioso e se sentir mais acolhido. Então não se afastar muito da equipe, né? Você sabe que tem aquela equipe que você pode contar, um serviço especializado que vai te apoiar, isso é importante. A minha colocação em relação a nós, profissionais, é que a gente tente cada vez mais deixar a informação clara para vocês. Eu acho que o paciente mesmo, ele só muda quando ele entende o motivo, porque ele tem que mudar. Ele não vai mudar porque ele foi no meu consultório e pegou um pedaço de papel. Ele muda alguma coisa quando ele entende que aquilo não está ajudando e que ele encontra uma solução plausível comigo ou com outro profissional que ajude ele a mudar aquele hábito. Que mudar hábito é muito difícil mesmo. Bom, ainda sobre hábitos que ajudam na perda de peso, então, fora a adesão ao acompanhamento ou às consultas ao serviço, a prática de atividade física regular. Isso também tem relação com a maior perda de peso, principalmente porque o paciente vai manter a massa magra, que é o que mantém o gasto energético alto. Bom, ainda falando sobre a cirurgia bariátrica, eu sempre gosto de explicar aqui, assim, na live eu não vou conseguir mostrar o desenho da cirurgia, mas depois eu faço um stories ou um vídeo para vocês mostrando o desenho, que eu acho que fica bem didático. Mostrando que tem vários motivos pelos quais a cirurgia bariátrica funciona. Uma é que faz o estômago ficar pequeno. A outra coisa é que o alimento ele passa pelo trânsito digestivo, o começo do trânsito digestivo, sem contato com sucos digestivos. E isso aumenta muito o gasto. A gente tem um estudo que mostrou que isso faz aumentar 200% o gasto para a digestão. Então, assim, esses gastos que a gente tem metabólicos dentro do corpo do paciente, eles ficam bem altos. O paciente, sabendo usar isso, ele perde peso. Um outro motivo que faz ele perder peso é que esse alimento mal digerido na alça intestinal produz hormônios que dão saciedade. Ele fica satisfeito. Além disso, como tem uma parte do intestino que está excluído da digestão e nessa parte do intestino a bile é jogada, digamos assim, lá, existe mais bile circulando no sangue e isso também aumenta o gasto energético. Além disso, tem mudanças na microbiota intestinal depois da cirurgia e isso pode ajudar ou dificultar a perda de peso. Os estudos não são muito conclusivos, depois eu falo de algumas novidades em relação a isso. São vários motivos que fazem a cirurgia funcionar. Quando a gente atende um paciente de recidiva da obesidade,
a gente tem que entender qual dessas etapas ou desses fatores que estão dificultando o paciente perder peso. Então, uma das maneiras de abordar, no caso assim, agora eu tô falando mais da profissional, o paciente da recidiva da obesidade, é entender qual dessas partes da cirurgia que faz o paciente perder peso está funcionando menos, para a gente poder ajudar. É a saciedade. Então, vamos aumentar a saciedade. Como aumenta? Aumentando proteína. Entre proteína, carboidrato e gordura, o que deixa a pessoa sem fome por mais tempo é proteína. Carboidrato menos tempo e gordura também menos tempo. Então, aumentar a proteína dá mais saciedade. Fibra também dá saciedade, faz o trânsito digestivo ficar lento. Uma outra coisa que tem muita influência também na perda na recidiva da obesidade são aquelas hipoglicemias reativas muito frequentes. Então, aquele paciente, Alexandre, aquele paciente que faz picos de açúcar no sangue e depois ele sobe o açúcar e depois desce, ele faz aqueles picos, ele só melhora depois que ele come. Esses pacientes, eles ficam com um risco maior de ter... Posso compartilhar as referências depois. Eu fiquei pensando muito nisso, porque eu adoro mostrar referência, então depois eu vou fazer um apanhado desse meu estudo mais recente da recidiva, e eu depois vou disponibilizar para vocês os artigos para vocês procurarem. Mas aí, continuando, esse paciente que faz os picos de açúcar no sangue e depois ele precisa comer para melhorar essa hipoglicemia que ele tem depois, ele também é um paciente que tem um risco muito grande de ter recidiva da obesidade, porque ele durante o dia vai precisar comer para melhorar o mal-estar. Minha dica seria para o paciente tentar fazer uma alimentação mais equilibrada, né? No fundo, a gente não consegue muito fugir disso. O paciente que faz hipoglicemia, ele não pode fazer refeição só à base de carboidrato, né? Acordar de manhã e comer só um pão com manteiga, ou só um pão, ou só uma banana. Ele vai ter uma hipoglicemia depois. Ele precisa fazer uma refeição mista para meio deixar a digestão lenta. Quando ele pega um pão integral que tem fibra, coloca queijo, passa um azeite, já tem gordura, eu já tenho proteína, eu já tenho carboidrato, eu já tenho fibra. Essa refeição mista faz a digestão ficar mais lenta. Ele não vai fazer pico de açúcar no sangue. Eu fiz meu pós-doc foi sobre os hormônios que o paciente bariátrico produz em maior quantidade, que é o GLP-1 e PYY, que são hormônios que dão saciedade. São esses hormônios em 3 grupos diferentes: pacientes pré-operatório, paciente em pós-operatório peso saudável, paciente pós-operatório recidiva da obesidade. A gente não está terminando de fazer as análises estatísticas, mas eu estava estudando sobre isso esses dias. E tem um dos artigos que diz que além, assim, essa área dos hormônios, ela é importante, mas talvez a questão da manutenção da glicemia seja mais importante ainda do que essa questão dos hormônios, e eu não duvido muito, sabe? Bom, agora vamos falar um pouco sobre tratamento. Acho que todo mundo deve estar curioso para saber tratamento para recidiva da obesidade. Bom, primeiro tem que descobrir o que o paciente está fazendo que está favorecendo com que ele ou não perca mais peso ou que ele tenha recidiva da obesidade. Depois disso, a gente cria estratégias. Na alimentação, vou falar da menopausa. Na alimentação, primeira coisa que a gente faz é tentar distribuir a proteína durante o dia inteiro. Ou seja, você não ficar uma refeição ou 2 ou 3 sem proteína, porque você não vai ter saciedade. Então, dividir. Se você vai fazer 80 gramas de proteína, você divide 20, 20, 20, 20, né? Ou 20, 10, 20, 10 e vai distribuindo durante o dia. Isso ajuda na saciedade. Não pula uma refeição sem proteína que vai ter menos saciedade. A inclusão das fibras, ela pode vir dentro do alimento mesmo, você pode adicionar. Hoje em dia tem pó, tem suplemento. A gente vai vendo como que cabe melhor. Teve um estudo brasileiro que incluiu um tipo de fibra que chama FOS, fruto-oligosacarídeo, que é um alimento das bactérias do intestino. Esse estudo foi feito lá no Sul, com paciente de recidiva da obesidade. E aí, os pacientes que receberam esse fruto-oligosacarídeo, né, dos pacientes de reganho, foi o grupo que perdeu peso, né? Ele ajuda
Existe uma hipótese de que essa fibra ela alimente as bactérias do intestino e que aí elas liberam uma substância que chama ácidos graxos de cadeia curta. E isso é absorvido pelas células intestinais e vira o GLP-1, que é aquele hormônio da saciedade. Então tem uma via metabólica que ajuda na perda de peso. Então muitas vezes a gente também adiciona o FOS, além, eu falei da proteína primeiro, agora eu falei da fibra, que é o FOS. A outra coisa é retirar a bebida alcoólica, realmente não dá para deixar. É difícil, a gente negocia, mas o paciente que teve recidiva e precisa perder muitos quilos realmente precisa retirar. Além do aumento da ingestão calórica, o álcool ele é mais calórico do que o carboidrato, ele tem 7 calorias por grama, ele pode levar a deficiências nutricionais muito graves. Então, a gente tenta realmente retirar, porque isso não vai ajudar a qualidade de vida do paciente. Negociar eu acho que é uma coisa para depois que perdeu peso, negocia. Agora para perder peso tem cada um fazer sua parte, porque é um tratamento, é uma doença multifatorial. Bom, atividade física, muitas vezes, se o paciente teve uma recidiva muito acentuada, igual eu já ouvi aqui vocês relatando 60 quilos, 50 quilos, 40 quilos, que é uma recidiva importante, né? E isso é uma parcela pequena, gente, dos pacientes que têm recidiva grande, né? Esse estudo maior do JAMA, mais ou menos 5% dos pacientes que recuperam uma quantidade grande de peso. A maioria recupera uma quantidade pequena e é mais fácil tratar. Quando é uma recidiva, uma quantidade maior, muitas vezes a gente precisa de associar com todo esse arsenal da questão da nutrição, medicamento. Essa é a bola da vez agora em qualquer congresso que você vá, qualquer congresso de cirurgia bariátrica, qualquer congresso de obesidade, não ficar esperando o paciente recuperar muito peso, né? Ei, gente... Uai, eu mando sim, Simone. Então, cada hora eu entro e quero responder uma coisa. Depois eu vou respondendo aos poucos de novo. Então, a questão do medicamento hoje, os medicamentos, existem vários tipos de medicamentos. Essa área está evoluindo muito e dentro da cirurgia bariátrica é comum se incluir o medicamento rápido. Não esperar o paciente recuperar muito peso para colocar o medicamento. E o que eu acredito, assim, eu acho, que eu vejo, na verdade, nesses mais de 18 anos que eu trabalho com isso, que às vezes o próprio paciente, ele tem um pouco de resistência, ou ele tem, assim, um certo preconceito de usar o remédio. Que ele fala, mas eu fiz uma cirurgia que era para, né, não precisar nunca mais de usar remédio, e agora eu vou ter que voltar com remédio. Eu até entendo a situação do paciente. Mas depois da cirurgia bariátrica é muito mais fácil perder peso, porque a cirurgia funciona muito bem, não é igual antes que você usava o remédio, sofria muito, cheio de efeito colateral. Mudou, gente, tá melhor, né? Hoje tá bem melhor. E a pessoa depois perdia e recuperava um monte, né? Na cirurgia bariátrica não, na verdade entra-se com medicamentos mais cedo, inclusive exemplos assim, né? Outro dia eu tinha uma paciente que fazia de tudo. Ela malhava todo dia, ela tinha personal, ela quase só comia proteína, tomava todos os suplementos, fazia uma dieta hipocalórica e ela não passava dos 50% de perda do excesso de peso, ela não perdia metade do que ela precisava. E ela foi ficando muito chateada com essa situação. E eu estava muito entendendo a situação dela, porque era uma situação muito difícil. A pessoa faz tudo, fez uma cirurgia, ela não come o que ela quer, ela só comia coisa que eu falava para ela comer e ela não estava perdendo peso. Então, esse é um caso que eu tive que discutir com o médico e falar assim, olha, ela não tem 1 ano de operado, mas ela não perde peso, ela tem 3 meses que ela vem, que ela não sai do mesmo peso, preciso ajudar, eu acho que se entrar com medicamento pode ser que auxilie. E foi a solução dela, né? A gente passou o medicamento, o médico aceitou a minha sugestão, passou o medicamento para ela e ela no começo perdeu bem pouquinho, voltou 1 mês depois, perdeu 2 quilos, né? Mas para quem não estava sem perder nada, eu achei que eu fiz uma festa, né? Ela ficou mais ou menos feliz. Mas depois disso, ela continuou fazendo e perdeu mais peso. Hoje ela tá bem. Então, muitas vezes, utilizar o medicamento durante um período que a pessoa estaciona o peso é importante. Então, daí essa questão do preconceito que eu acho é que não precisa, que na verdade assim, antes o paciente, vamos pensar assim, antes da cirurgia o paciente precisava perder 40 quilos.
perder 40 quilos com remédio, gente, dieta e atividade física é muito difícil. É muito difícil, é muito sofrido. Agora, depois da cirurgia bariátrica, você recuperou 10 quilos, 12 quilos, 7 quilos. Você usar um medicamento e fazer uma dieta, em 3 meses você resolve, em 5 meses você resolve. Daí tem que negociar qual vai ser a sua contribuição, quanto tempo você vai ter disponível para fazer atividade física, qual é a sua disponibilidade de modificar a alimentação da casa. Todas essas coisas são conversadas, mas dá para criar metas reais. Vou falar outra coisa, agora que eu falei de meta, tá travando muito? A sua net, Wayne? Então, eu respondi a sua pergunta, Wayne. Não sei se você viu. Senão depois você manda mensagem pra mim. Agora que eu falei de meta, eu quero falar muito... uma coisa que me incomoda muito, assim... É uma coisa que me incomoda muito... Desculpa, é que me ligaram e quase que caiu. É que os pacientes não têm expectativas irreais, né? No pré-operatório eles querem perder peso demais. Vamos supor, tem 130 quilos e, sei lá, quer ficar com 50 quilos. Os estudos mostram que essas expectativas irreais, elas estão associadas a muita ansiedade no pós-operatório e a resultados piores em termos de perda do excesso de peso. Minha sugestão é que quem for operar ou quem for no nutricionista, tenta achar um peso que seja um peso real, factível de você atingir, que seja um peso que você vai conseguir manter a longo prazo, não ficar com uma expectativa assim muito difícil de atingir, que eu acho que isso atrapalha demais, a pessoa não consegue nem aproveitar o resultado bom que ela teve com a cirurgia bariátrica. Bom, o que mais que eu vou responder? Bora ver. Falei de remédio, na verdade a gente tem assim... uns 5 hoje em dia, gente. E a gente tem usado e o resultado, na verdade, essa diferença do remédio, eu posso falar também de outras coisas. A diferença do remédio é que a amplitude da perda de peso é maior, né? Então, assim, não que eu não tenha, no paciente perde peso com só dieta, perde, mas às vezes ele precisa perder, ele precisa perder só 5 ou só 4, ele precisa perder 10, ele precisa perder 15, né? Ele precisa perder um pouco rápido para ele ficar animado. Muitas vezes a medicação ela ajuda nisso. Eu gostaria que os pacientes não tivessem preconceito, porque a obesidade é uma doença crônica. Às vezes as pessoas aceitam, por exemplo, que um hipertenso tome remédio por muito tempo, mas aí um paciente que tem obesidade tomar uma medicação por muito tempo, as pessoas têm um certo preconceito. E não precisa ter, né? É uma doença crônica e a gente vai ajudar como ajuda em qualquer tipo de doença crônica. Vou tentar responder mais das perguntas que me mandaram. Me perguntaram sobre a microbiota. Então, vou falar da microbiota. Um tema que me interessa muito, no meu pós-doc tem uma área que da microbiota, porque ainda está sendo analisado, então ainda não tem muitos resultados, aliás, não tem nenhum resultado ainda para mostrar, mas eu leio muito sobre isso. O último estudo mais razoável que eu achei, assim, porque existe muito contrassenso, eles falam assim, muda o tipo de flora intestinal. E aí? Não mudou, e aí? Faz o quê? Né? Então, assim, ainda não é muito conclusivo. Teve um estudo mais recente de um grupo... da Espanha, que é um grupo que publica muito, eles analisaram a microbiota a fundo e eles encontraram que no grupo do reganho de peso, os pacientes parece que tinham uma coisa que a gente chama assim de desbiose, tinham um intestino assim mais inflamado, né? Aquele intestino onde a pessoa tem mais gases, intestino preso ou diarreia, parece que o intestino era assim um pouco mais assim, doente ou que era menos saudável do que os outros grupos. Não tinha tanta diferença assim nas populações de bichinhos do intestino, vamos falar assim, mas o grupo que teve reganho de peso, ele é um grupo que tinha um pouco de desbiose, digamos assim. Na verdade, o estudo não chegou a tratar a desbiose para mostrar o resultado na recidiva, mas disso a gente conclui que muitas vezes a gente oferecendo probióticos ou alimentos que tenham bactérias saudáveis para o intestino, essa pessoa vai melhorar da desbiose e que isso também pode ter relação na recidiva da obesidade. Então, tem várias frentes que têm sido estudadas, né? A cirurgia bariátrica é um lugar, assim, é uma área que tem muita ciência envolvida, né? Talvez seja por isso que eu sou assim, tão apaixonada por cirurgia bariátrica.
E uma das frentes que pode ser que ocupe mais espaço é essa coisa de tratar a microbiota ou de oferecer probióticos para esses pacientes, isso ajudar na perda de peso. Mas não tem estudo dizendo assim qual tem que dar, por quanto tempo, é tudo uma coisa ainda que está sendo desenvolvida. Deixa eu pegar mais perguntas que mandaram para mim, para eu responder todas. Retirada do anel, depois de quanto tempo já falei? Sim, teve uma pessoa que me perguntou assim, que depois de 2 anos aumentou a fome. É problema? Gente, tá boa a transmissão? Então, se aumentar a fome, sim, aumentar a fome, gente, é normal, né? Tem um estudo que mostra a ingestão de alimentos ou de calorias dos pacientes bariátricos até 10 anos. É normal aumentar um pouco, né? Logo que eu formei, assim, que eu comecei a trabalhar com cirurgia bariátrica, o primeiro trabalho que eu fiz, eu queria ver se tinha. Tem diferença de 1 mês, 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, tem diferença. A pessoa fica um pouco mais habilidosa para comer. Tem também uma certa adaptação metabólica, né? Aquela, por exemplo, o paciente bariátrico tem esse aumento do GLP-1, que é um hormônio que dá saciedade. Mas com o tempo, isso existe, a tendência da natureza é uma adaptação, é se adaptar. Então existe uma adaptação metabólica. Aumentar um pouco a fome com 2 anos é normal, mas assim, agora eu vou falar assim, prática clínica, né? O que eu mais vejo que faz os pacientes aumentarem o apetite é comer muito carboidrato. A tendência é essa. E esse é um problema, gente, que não é só do paciente bariátrico, isso é um problema da nossa população. A gente tá muito habituado a aumentar carboidrato. É mais disponível, é mais fácil de carregar a bolachinha, é mais fácil de comprar um pão de queijo, é mais fácil de lanchar um pão, né? Tem vários tipos de pães e essa área ela é muito disponível carboidrato. Então é muito comum o paciente aumentar carboidrato. O aumento do carboidrato faz a pessoa comer, quando come mais carboidrato, produz mais insulina. A insulina é o hormônio da fome. Então eu associo muito assim, que é muito comum. O paciente faz 2 anos de operado, às vezes relaxa um pouco na atividade física, depois vocês me falam se tem alguém que coube, né? Diminuir um pouco a proteína, porque dá um pouco mais de trabalho, parou de tomar o suplemento também, porque às vezes cansou, não foi mais nutricionista, porque aí o nutricionista podia ter mudado o tipo de suplemento, aí não mudou, parou um pouco de tomar as vitaminas, deu aquela relaxada, aumenta um pouco a fome porque comeu mais carboidrato, porque não tá tomando suplemento de proteína, e isso tem muita relação, isso dá assim, vamos supor, dá uns 3, 4 quilos de aumento de peso. O que eu acho é que o paciente, depois, que já sofreu de obesidade, que fez cirurgia bariátrica, ele acha que é porque ele é bariátrico que ele aumentou isso. Mas não é verdade. Na verdade, por exemplo, eu, Silvia, vamos supor que eu passei 3 meses comendo mais pão, tirei meus proteínas, que eu gosto de barrinha e etc. lá, e eu tirei minhas coisas e fiz menos atividade física. Eu também vou ganhar uns 3, 4 quilos. Então, não é uma coisa que, digamos assim, é só dessa população. Mas eu entendo que a população que foi submetida à cirurgia bariátrica fica muito tocada com esse aumento de peso, porque a pessoa não quer voltar a ter o peso que ela tinha antes, e eu acho que ela não deve mesmo, né? Bom, deixa eu ver se eu acho mais. Ai, gente, obrigada. Eu fico tão feliz quando vocês falam que estão gostando, porque eu adoro falar disso. Essa que é a verdade. Vou ver se eu respondo mais perguntas que me fizeram. Estratégias nutricionais eu falei, são muitas, né? A gente tem que ver o que não tá funcionando bem. Agora, gente, tamanho de anastomose, né? Tamanho do estômago, as pessoas têm muito essa dúvida. Um dia eu vou fazendo uma live com um cirurgião para vocês terem opinião assim médica, que eu acho que é uma opinião que também é importante nessa questão. Mas esses últimos estudos que eu li, tem um inclusive que fala assim, sobre causas do reganho de peso, e quando ele vai falar de tamanho de paute, de tamanho de estômago e perda de peso, na verdade eles não conseguiram muito ter um consenso de que
E isso aqui é a real causa da recidiva da obesidade. Talvez o que você comeu, né, o tipo de alimento seja mais relevante do que o tamanho do estômago. Vamos supor um estômago bem pequenininho. Se a pessoa passar o dia inteiro tomando líquido ou beber, ele vai conseguir beber bebida alcoólica, né? Vai conseguir comer amendoim de pouquinho. Então, nem sempre é o tamanho que vai fazer essa diferença toda. O que mais? Sobre remédio a gente falou muito, na verdade tem 5 remédios mais utilizados hoje, tá? Tem injeção de GLP-1, tem injeção semanal, tem remédio para diminuir o apetite e aí tem estudos mostrando o resultado com cada um. E esse estudo também mostrou que esses remédios no paciente pós-cirurgia bariátrica é mais eficaz do que no paciente obeso, que é uma notícia boa pra gente. Bom, dicas de alimentação, o que eu poderia falar é assim, tentar não incluir coisas pastosas calóricas, mesmo aquela coisa assim do pirezinho que desce bem, a sopinha, que é coisa que vai saciar menos, que o alimento sólido permanece mais tempo no estômago, diminui álcool, diminui biscoito, salgadinho, petisco. Me fizeram uma pergunta também fitoterápico que eu uso, né? Na verdade, faltam evidências, assim, em cirurgia bariátrica, mas às vezes tem uma coisa ou outra que ajuda a diminuir um pouco a vontade de comer doce, às vezes a gente inclui uma coisa ou outra. Mas isso não é, assim, digamos, super eficaz e importante, é isso que vai resolver. Na verdade, é todo o contexto da alimentação da pessoa. Porcentagem de pessoas que reganham peso, então, na verdade, mais da metade recupera algum peso e é um peso pequeno, é aqueles 10% do peso mínimo, né? Que recupera muito, é uma porcentagem muito pequena. O que eu acho, daí eu vou falar, eu não sei falar assim se não for bem franco, né? Que esses casos que não são bons, que as pessoas que recuperam muito peso, parece que eles fazem uma propaganda negativa muito grande da cirurgia bariátrica e eu não concordo. Na verdade, são poucos casos que não funcionam muito bem e esses casos a gente pode cuidar. Na verdade, a gente não consegue cuidar, não consegue auxiliar quando a pessoa não busca ajuda. Isso é um viés dessa população realmente, mas esses trabalhos que são apoiados pela Sociedade Americana de Saúde, etc., são estudos grandes, com N grande, com muito apoio financeiro, eles conseguem ter um número bom, assim, expressivo, né, de quantos pacientes realmente tem sucesso, que não tem sucesso, que tem recidiva. Então esse foi esse estudo que eu falei, e na verdade os que não tem muito um resultado tão bom assim, é uma parcela pequena, não é uma parcela tão grande. Agora, uma coisa assim, vamos falar agora bem sério, assim, verdade, né? Depois a gente fala de outra cirurgia. Vou falar uma coisa assim que eu olhei nesse estudo do JAMA, que ele analisou até 6 anos. Uma coisa que eu acho assim, que eu adoraria falar para todos os pacientes, eu vou falar agora. Quando teve uma recidiva, aumentou um pouco o peso, gente, trata logo, busca ajuda logo. Por quê? Porque esse estudo mostrou que à medida que a pessoa não faz nada, progressivamente ela vai aumentando de peso. E isso é que assusta o paciente. Mas se o paciente também não buscar ajuda, auxílio, ele não acompanhar a ciência é rápida, né? A gente, de um mês para outro, aparece outro medicamento que ajuda. Então, se a pessoa não fizer nada, a tendência é aumentar um pouco mais. E não adianta a gente não ser proativo e ficar só reclamando que aumentou o peso. A pessoa tem que fazer alguma coisa, que na verdade essas coisas não caem do céu, né? Essas coisas importantes na vida da gente não caem do céu. Me fizeram a pergunta aqui se pode fazer outra cirurgia bariátrica. Na verdade, algumas técnicas permitem, outras não. Às vezes isso é eficaz e às vezes não é. Eu vou depois fazer uma live com um cirurgião para ele falar sobre isso. Mas, por exemplo, vamos falar de situações onde isso cabe. Um paciente fez uma banda gástrica, que é aquela cinta ao redor do estômago que faz a pessoa comer menos e não perdeu muito peso. Ela pode tirar a banda e fazer um bypass, né? É uma possibilidade. Um paciente, por exemplo, que fez uma cirurgia de sleeve, existe como modificar essa cirurgia, a pessoa perder um pouco mais de peso. Isso é uma coisa que tem que discutir com o cirurgião
experiente, que vai fazer uma coisa que vai te ajudar sem aumentar o ônus metabólico, ou seja, não adianta também só aumentar a desabsorção, fazer uma alça quase assim longa, sem contato com o alimento, e a pessoa ter muita diarreia, ter desnutrição, isso também não é uma coisa recomendada. O que mais? Aí, menopausa, muita gente está perguntando. Realmente, menopausa pode ter influência. Simone, eu vou falar algo refrigerante de chocolate. Sim, sobre salvar a live, a gente vai colocar depois naquele GTV, que eu vou inaugurar, na verdade, com a live de hoje. Menopausa. Sobre menopausa, eu tenho pacientes na menopausa com uma certa dificuldade de perder peso. Na verdade, o tratamento não é só comigo, tem que ter também ou ginecologista ou endócrino, uma pessoa que está cuidando da parte hormonal do paciente. Tem pessoas que podem utilizar hormônio, tem pessoas que não podem utilizar hormônio, né? Então, a gente apoia a paciente. Nesse caso, também pode ser utilizado medicamento para auxiliar na perda de peso. Isso depende se a pessoa está tendo sintomas de climatério, se não está. Mas isso também é um dos fatores que tem influência, sim, na recidiva da obesidade. Mas vamos ser honestos, não só no paciente bariátrico. Provavelmente eu também na menopausa vou precisar cuidar da minha alimentação, do meu peso, fazer mais atividade física para não ganhar peso, né? Então, aí álcool a gente já falou, álcool é uma coisa que tem muita relação com a recidiva, né? Refrigerante, os estudos que falam de hábito alimentar mostram que as bebidas gaseificadas e refrigerante, eles distendem o pouch daquele estômago. Naquela refeição, às vezes a pessoa consegue comer mais. Se for com açúcar, tem o açúcar, que é calórico. Se for diet, também não é uma coisa que vai acrescentar muitas calorias e o gás também atrapalha. E alguns estudos, dependendo do tipo de adoçante, também falam que a pessoa acaba tendo uma tendência a comer um pouco mais de coisa adocicada, ter mais vontade de comer doce. Nada conclusivo, mas eu acho que refrigerante não tem muita função nutricional. Tem que tirar. O maior problema que eu vejo em refrigerante é a Coca-Cola, que acaba com os ossos do paciente bariátrico, né, gente? Isso a gente pode fazer uma outra live, porque o fósforo da Coca-Cola atrapalha muito o metabolismo. Chocolate, o chocolate é negociável, né? Hoje tem vários tipos de chocolate, a gente pode diminuir a quantidade, a gente tem agora chocolates com whey, né? Hoje a gente nada de braçada. Com 18 anos atrás, quando eu comecei com cirurgia bariátrica, era muito difícil mesmo, mas hoje em dia é totalmente, não chega a ser uma coisa que atrapalha. O que mais? Teste genético. Em alguns casos, quando tem... teste genético, gente, é aquele teste que a gente faz que coleta a saliva do paciente, é analisado e vê, assim, se ele precisa realmente de aumentar muito proteína, se ele metaboliza bem proteína, carboidrato, olha as deficiências nutricionais. Eu acho que pode ser, na verdade, faltam estudos, acho que pode ser que tenha realmente uma função ou tenha um papel na recidiva. Também não acho que resolve tudo se a gente não cumprir o básico, né? O que eu acho do teste genético é que eles podiam ficar mais acessíveis em termos de valor mesmo, né? Isso é uma dificuldade que a gente tem com os testes genéticos. Que mais? Salva a live, que mais? Sim, a questão da menopausa, né, gente? Assim, 5 quilos, Alessandra, é mais ou menos a média, né? Assim, não só entre os pacientes bariátricos. Então, acho que tem como você tratar. Tem que procurar ajuda não sei se você tem algum ginecologista que te acompanha, né? Ou endócrino, para olhar o que você pode utilizar de substitutos, né? De não só suplementos, mas até medicamentos que possam te ajudar a melhorar. E também tem que ter uma orientação, mas 5 quilos, gente, não é uma coisa muito difícil de perder. Eu sei que isso dentro da cabeça do paciente bariátrico aumenta, né? Fica 5 quilos, mas não é tão difícil assim perder. Acho que tem que buscar ajuda mesmo. O que mais? Deixa eu ver se alguma coisa aqui eu não respondi. Gente, já tô quase 50 minutos falando. Se deixar a cirurgia bariátrica, eu fico até amanhã, então daqui a pouco eu vou parar. Bactéria já falei, dicas de alimentação, tá faltando um.
Gordura localizada. Fala assim, com 2 anos parece que tem uma gordura localizada na essa coisa. A pessoa aumenta muito carboidrato, tá comendo mais doce, não fez atividade física. O excesso de carboidrato faz a pessoa ganhar gordura visceral, que é essa gordura na região da barriga que faz mal. Então, muitas vezes não é por causa da bariátrica, às vezes é por causa mesmo da alimentação. Se é devido à má alimentação ou é metabolismo. Na verdade, eu acho que pode ser as duas coisas. Pode ser o metabolismo, a pessoa não tem muito músculo, né? Ou perdeu muito músculo na perda de peso depois da cirurgia bariátrica. E a má alimentação também contribui. Já falei da retirada do anel, já falei de não usar suplementos. A fome aumentar, eu também comentei. Sim, a Franciane, como evitar o reganho de peso a longo prazo, a gente já falou, né? Atividade física, ingerir proteína, fazer acompanhamento. Necessidade de fazer exercício. Gente, não é só o paciente bariátrico, todos nós precisamos fazer exercício, inclusive assim, o sedentarismo é um fator de risco para câncer, então eu acho que todos precisamos fazer exercício. Agora, o paciente bariátrico, ele precisa manter a massa muscular. Tem alguns estudos também que mostram que os pacientes que fazem atividade física, eles ficam com gasto energético total, aquele que a gente conta, o basal, mais a atividade física, mais a termogênese induzida pelos alimentos, aquele gasto diário, fica mais alto, né? E isso ajuda a manter o peso. Que mais? Sobre o número de pacientes que tem reganho, eu já falei. O metabolismo é uma coisa que já me perguntaram já de novo aqui. A gente fez vários estudos já de metabolismo. E se eu for falar assim, o resumo do final é essa coisa de manter o músculo, né, gente? Isso é muito importante. Eu acho assim, ó, que se eu faltei com alguma resposta, vocês podem mandar mensagem direto para mim. Eu tenho o maior prazer em responder, gente. Eu tô falando assim, verdade mesmo. Eu gosto muito de responder essas coisas. Sobre nova cirurgia, acho que a gente tem que fazer uma live com o cirurgião para ele falar sobre as novas cirurgias, que eu acho que fazer uma outra cirurgia em cima de uma cirurgia, você tem que ter muito, muito cuidado com isso. Prejuízo da perda de peso de músculo rápida, isso é um problema. A perda de peso de músculo rápida, ela ocasiona uma coisa que a gente chama de sarcopenia, que é uma deficiência de músculo. Se a pessoa perder o músculo rápido, ela fica até sem força, sem tônus muscular. E isso é uma deficiência, como se fosse uma desnutrição mesmo. Qual o prejuízo? São muitos, né? Primeiro que o metabolismo vai cair rápido. Às vezes a pessoa tá perdendo peso, vai parar de perder peso, porque o metabolismo ficou mais baixo, não vai ter muita força para fazer atividade física, vai ficar desanimada. Então, agora, sim, vamos pensar, aí essa pessoa que passou por isso e teve esse problema, vai sentar e chorar? Não vai. Vai tomar suplemento de proteína, vai fazer atividade física, recupera, gente, recupera. A nutrição, a gente estuda para isso, não existe sentar e chorar, tem que resolver. Que mais? Tireoide, gente, não é uma coisa que influencia muito no resultado, tá? Não acho que isso é uma coisa que... Se tiver problema de tireoide, tem que tratar com endócrino, tem que tomar suplemento. Que mais? Deixa eu ver se eu tô faltando com alguma coisa, gente. Microbiota eu falei. Problema na tireoide, tem que controlar, tem que tomar medicamento. Aí tem que ir no endócrino, ele vai corrigir o problema na tireoide, mas na verdade isso não representa muitos quilos em termos de recidiva da obesidade. Perdi 7 quilos em 2 meses, sem atividade. Alexandre, sei que é você. Não tá feliz. Mas não, você tá ótimo. Você perdeu 7 quilos em 2 meses, né? Você tá bem. Ei, Marcela. Gente, então, tô feliz que teve tanta gente que entrou e tanta gente que falou tanta coisa. Eu acho que eu falei muito já. Eu vou marcar depois uma outra live, vocês podem mandar mensagem direto para mim. Fico muito querendo falar de deficiência nutricional, não sei se isso é uma coisa que desperta muito interesse, porque às vezes, não sei, às vezes as pessoas querem ouvir outra coisa, né? Essa coisa do cirurgião, ainda falar sobre recidiva, tem mais coisa pra gente falar. Então,
eu vou depois combinar uma outra live com vocês. Se vocês quiserem me mandar sugestões, a gente faz uma enquete falando o que é que vocês querem que eu fale. E aí a gente combina um outro dia. Acho que eu falei muito. Falei, né? Mas é assim mesmo, live é tipo um monólogo, né? Mas eu fiquei feliz. Depois eu vou ler tudo que vocês falaram aqui, tá bom? E aí, se vocês quiserem mandar mensagem direto pra mim, eu vou ter maior prazer em responder, certo? Então, um beijo. Agora eu tenho que aprender a desligar. Peraí. Aprendi.